A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Hoje, a última aula do trimestre, a aula 13. Vamos falar sobre o mundo de Deus no mundo dos homens. Vamos orar então. Pai querido, obrigado, Deus, porque chegamos ao final de mais um trimestre. Que a Tua graça, Senhor, possa nos conduzir em frente, Deus, a cada dia, naquilo que o Senhor quer nos ensinar, naquilo que o Senhor quer trazer à luz na nossa vida. Relembrar, Senhor, para que a gente possa caminhar a cada dia, vivendo debaixo da vontade do Senhor. Que nós possamos entender o nosso propósito, o nosso chamado, aquilo que o Senhor realmente tem para cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, daqueles que têm perseverado em buscar o Senhor. Buscai o Senhor e vivei, diz a Tua palavra. Por isso, Deus, derrama vida sobre cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, em nome de Jesus. Queridos, não se esqueçam disso. Somos embaixadores de Cristo, ou seja, representantes de Cristo neste mundo. A aula de hoje, o mundo de Deus no mundo dos homens. Como então desempenhar o nosso papel de embaixadores de Cristo? Vamos lá, vamos em frente. Olha o que a palavra diz. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Está lá em Mateus capítulo 1. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la como? Secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, ou seja, em tudo que estava acontecendo, a gravidez de Maria agora, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Qual profeta? Profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não mais debaixo da lei, mas agora na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Essa é a nossa verdade prática. Não mudou o nosso desafio. Qual o desafio? De termos um compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, passe a cumprir esse compromisso. Ame a palavra, medite na palavra, estude a palavra, pregue a palavra, viva o que a palavra te ensina, tá bom? Vamos lá para a introdução. A Igreja de Cristo é a expressão visível do reino de Deus no mundo. Há um contraste enorme entre os que representam os valores do reino e os que representam os valores do mundo. Olha o que Malaquias deixa escrito para nós. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Está falando de nós, daqueles na época que realmente serviam, buscavam o Senhor. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então, o que é importante desse versículo para nós? Vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Está aí a diferença. Mesmo numa geração dominada pelo espírito da Babilônia, que é o tema, que foi o tema do nosso trimestre, ainda assim Deus continua agindo no mundo por meio de quem? Da Igreja de Cristo, que é a expressão visível do seu reino. Quais são os valores desse reino? Alguns estão aí: domínio próprio, honestidade, sinceridade, compromisso conjugal, ética cristã, conduta moral. Depois, se você tiver tempo, pense em cada uma dessas coisas, escolhe um e vê no mundo o que está acontecendo, olha para você e vê se você tem praticado isso, se você tem buscado esse compromisso com as coisas de Deus.
se envolver no reino de Deus. Fica claro para cada um de nós que a melhor e mais tranquila forma de viver nestes dias é manifestando as virtudes do reino de Deus. O propósito da lição é reforçar o fato de que Deus age para habitar conosco. Somos templo do Espírito Santo, embora vivamos grandes desafios a serem vividos em meio à corrupção e degeneração da raça humana. A natureza do reino de Deus é espiritual, não material ou política. O que eles mais queriam era que Jesus se tornasse um líder político. A política existe há muito tempo. Naquela época, o Império Romano dominava a estrutura da sociedade, a economia, tudo. E o que eles queriam? Que Jesus se levantasse contra esse poder político, econômico, social. Mas não foi para isso que Jesus veio, implantar o reino de Deus na terra. Ele veio para salvar. Ele veio para anunciar uma mensagem de arrependimento. Sem arrependimento é impossível você se chegar diante de Deus, porque você precisa primeiro reconhecer quem você é, a sua natureza, para depois a natureza de Deus poder entrar dentro de você, para você ser o quê? A habitação do Santo Espírito de Deus, tá bom? Muitas pessoas perdem os propósitos de Deus para suas vidas porque não estão dispostas a deixá-lo mudá-las de dentro para fora. Elas querem mudar de fora para dentro, e o reino de Deus não vai ser instalado em você dessa forma. A mudança precisa acontecer dentro de você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tornar-se parte do reino de Deus exige uma transformação do coração e da mente, que somente Deus pode produzir à medida que confiamos a nossa vida a Ele. Através de quê? Do poder do Espírito, podemos demonstrar o poder do reino de Deus, ao vencermos as forças do pecado, as doenças, enfermidades e Satanás, e não por vencermos reis e conquistarmos nações. O nosso Senhor é o Emanuel, ou seja, Deus conosco. No tempo determinado, Cristo se fez homem, de modo que Ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Qual a mensagem Jesus pregou? Daí por diante passou Jesus a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Fica claro que esta mensagem traz um apelo ao arrependimento, em que o termo grego é metanoia, que significa o quê? Mudança de mente, abrangendo o abandono do pecado e a volta para quem? Para Deus. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta, um novo caminho. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem o quê? Restaurar o pecador diante de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem arrependimento, sem fé, como é que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quando a gente vê, de repente, você está se conformando ao mundo. Você não está transformando, você está se conformando ao mundo, aos anseios do mundo, aos valores do mundo, não mais os valores do reino de Deus. No Sermão da Montanha, Cristo revela a ética e a moral do reino de Deus. Nós não temos tempo para falar sobre cada uma das bem-aventuranças, aquilo que Jesus estava ensinando. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles vão alcançar a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles vão ver a Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão o quê? Fartos. Pegue lá a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, e vá ler, vá meditar naquilo para você poder entender quais são os valores do reino que nós estamos falando. É nossa responsabilidade como filhos do reino expressar esses valores em nosso viver diário. Olha o que Paulo escreve aos Gálatas. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo.
Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Tudo que nós precisamos está escrito aí. Estávamos servilmente sujeitos ao quê? Aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, ou seja, aonde Jesus Cristo vem como homem para morrer na cruz pelos nossos pecados, Deus enviou o seu Filho, nascido de quem? De mulher, como nós lemos no princípio, nascido sobre a lei, mas ele estava cheio da graça do Senhor, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E o Espírito envia para nós, o Espírito que clama, Abba, Pai. Antes do Evangelho do Reino, a percepção espiritual tanto de judeus quanto de gregos era limitada, legalista e o quê? Supersticiosa. Deste modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas. Como pecadores, outrora escravos, nós não somos mais escravos. E agora somos o quê? Perdoados. Fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo. Ao ser eleitos, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. Você não é mais escravo. Quando Davi escreve no Salmo 40, Senhor, furaste as minhas orelhas, ou como algumas versões, abriste os meus ouvidos. Mas eu gosto muito porque a Thompson diz assim, furaste as minhas orelhas. Ou seja, lembra lá no Antigo Testamento, quando o escravo não queria ser mais escravo, queria ser filho, continuar ali com o patrão, com aquela pessoa de quem ele era servo, ele furava as orelhas com um brinco de madeira, dizendo o seguinte, eu quero ser filho, não quero ir embora. Então quando Davi escreve isso, Senhor, furaste as minhas orelhas, nos dá um outro sentido de abriste os meus ouvidos. Porque muitas vezes nós não entendemos e temos que ter os ouvidos o quê? Abertos. Mas o furaste as minhas orelhas traz para nós isso que estamos acabando de falar. Essa vontade de continuar servindo a Cristo. Não somos mais escravos do pecado, porque na cruz do Calvário Jesus nos libertou. Nos comprou por um preço de sangue. Custou a vida dele. Ele veio com esse propósito. Ele diz lá em João, ninguém atira de mim sobre a vida dele, eu a dou espontaneamente. Amém? O propósito da remissão de pecados, a filiação e herança, não tem outro alvo senão o quê? Louvar, glorificar e engrandecer a Deus. Esse é o nosso alvo, esse foi o alvo do Senhor. Então, quando você cumpre, quando você obedece, quando você está alinhado com a vontade de Deus para a sua vida, você traz louvor, honra e glória para aquele que morreu na cruz por você. A igreja nunca terá glória em si mesma. Toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Como que o testemunho pode ser importante ou não em tudo que temos falado? Os seguidores de Cristo têm o privilégio e a responsabilidade de buscar constantemente o quê? Os propósitos e o modo de vida que agrada a Deus em tudo o que fazem, para que a sua presença, ou seja, a presença de Deus e o seu poder, sejam evidentes às pessoas que estiverem à sua volta. Precisamos estar corajosamente comprometidos a romper com os costumes do mundo, os rudimentos do mundo que Paulo fala, que são pecaminosos e desafiam a Deus e que buscam intensamente o quê? Um conhecimento mais profundo de Cristo, da sua palavra e dos seus perfeitos propósitos. Vivenciar o reino dos céus e todos os seus benefícios exige um esforço sincero e persistente para crescer na fé e para resistir às más influências de Satanás, do nosso inimigo, do pecado e de uma sociedade corrupta e muitas vezes o que? Doentia. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém o que? A santos. Paulo está escrevendo aos Efésios. Para a gente entender sobre esses valores. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, que ações
de graças. Se nós pegarmos esse versículo e começarmos a olhar cada item, cada coisa que ele diz que não convém muitas vezes aos santos, nós vamos ver que às vezes nós tropeçamos em muitas dessas coisas. Ele continua dizendo: sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem o quê? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu queria poder entrar nesse assunto com você mais a fundo, mas para que a ira de Deus não venha sobre você, cumpra os propósitos de Deus na sua vida, pratique a palavra, obedeça aquilo que Deus tem colocado diante de você. É simples assim, é difícil, é trabalhoso, mas vale a pena. O reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, faça cumprir na sua vida, para que a ira de Deus não venha sobre você. Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, injustiças, glutonarias e todo tipo de vícios, porque ele está entregue exatamente a isso. É o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita de quê? Urgente libertação. E aproveitando o slide da aula passada, que dizia o quê? A mensagem da cruz não pode ser, como muitos estão querendo hoje, ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e a requer o quê? Santa, pura e irrepreensível. Vamos lá para a conclusão? Devemos fugir das inclinações da carne, desse mal muitas vezes inerente à natureza humana, às impurezas, à avareza, à idolatria. A incredulidade, censurada por Jesus várias vezes, é o clímax da rebeldia que resiste à salvação ofertada em Cristo. Vamos então o que? Vigiar em todo tempo. Jesus se admirou da incredulidade de algumas pessoas. Por quê? Porque eles não criam. Os próprios discípulos, quando Jesus ressuscitou, ele disse que ia para Galiléia muito tempo depois. Quando ele ressuscitou, mandou recado para eles: eu vou adiante de vocês para Galiléia. Eles não acreditaram, muitos deles. Por quê? Incredulidade. Os judeus aguardavam um reino, como nós dissemos antes, literal, para libertá-los da opressão política, social e econômica. O próprio Senhor Jesus afirmou que o reino de Deus não viria com a aparência exterior. Cristo veio para resgatar o quê? O homem do pecado, através do arrependimento e da fé no seu sacrifício. Valores, responsabilidades e propósitos devem ser observados por todos aqueles que amam a volta de Cristo. Então, querido, desperta, igreja. Você tem valor para o Senhor. Você é muito importante. Apesar da sua importância não fazer diferença naquilo que Deus quer cumprir, Ele conta conosco. Lembra, ele descia na virada do dia para conversar com Adão, para estar ali junto com Adão. Adão deu nome a todos os animais. E nós não vemos um desmerecimento de Deus por isso. Pelo contrário, nós podemos ver o amor de Deus se cumprindo em Cristo Jesus, através da igreja. Então, igreja, desperta, que você tenha sido abençoado nesse tempo, porque esse espírito da Babilônia está aí no mundo, mas nós precisamos fazer a diferença, aonde formos, porque somos o quê? Embaixadores, somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima semana com um novo trimestre, se o Senhor assim nos permitir, com um novo tema, e que você continue sendo uma bênção. Um abraço, fiquem com Deus e até lá.